Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista nesta quarta-feira, aqui pela tela da TV Gazeta, Record TV. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, e eu vou retomar a conversa com Rosana Nascimento, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre. Rosana, a gente estava falando sobre a questão da greve, sobre a pauta de reivindicação da categoria, que além da questão do reajuste salarial, tem a falta de condições de trabalho adequadas aos profissionais da educação. E aí, isso tem muito a ver com a questão da pandemia, né, Rosana? Justamente, nessa pandemia, o Estado abandonou as escolas, abandonou os trabalhadores, as condições elas não estão favoráveis, são os próprios trabalhadores criando as condições. Para você ter uma ideia, para essas aulas remotas, a Secretaria não criou uma plataforma. Cada escola que está se virando para criar uma plataforma para que as aulas remotas elas aconteçam. Os trabalhadores é que estão comprando os equipamentos e pagando os pacotes de internet. Estão endividados. Por quê? Os equipamentos celulares compatíveis com uma plataforma de aulas remotas, eles não são baratos, são caros. Tiveram que comprar pacotes de internet compatíveis para operar essas aulas remotas. Então, o que está ocorrendo é um endividamento desses profissionais. Os gestores têm que gastar do salário para criar as condições nas escolas, e as escolas foram abandonadas pela Secretaria de Educação, pelo governo do Estado. É o próprio trabalhador criando as condições e pagando para que isso aconteça. Saiu uma circular onde diz que a escola tipo A, tipo B, tem que ficar um único funcionário administrativo cuidando de toda a escola com mais de 600 alunos. Então, todos estão sendo penalizados nessa pandemia para que essas aulas remotas aconteçam. E dizer à população que o governador do estado não está preocupado com a educação pública, não. Deixou a responsabilidade toda aos trabalhadores. Ou seja, estão escravizados, porque o pouco que ganha ainda tem que bancar a educação do seu filho, tem que comprar os equipamentos para realizar essas aulas. Tudo foi criado as condições pela própria escola. A secretaria não se responsabilizou por isso. Estão sobrecarregados com enormes quantidades de turmas, professores que atendem turmas em outros municípios, em Epitáciolândia, Rodrigues Alves, e todos os municípios. Professores provisórios que ganham um salário de R$ 1.800, eles estão com 14 turmas, aí recebe uma complementação para ganhar mais R$ 800 e pega mais 14 turmas, ou seja, 28 turmas. Isso é um abuso, isso é um absurdo. Inclusive, os sindicatos, nós já fizemos uma representação no Ministério Público Federal do Trabalho, porque nós consideramos isso um trabalho quase que escravo. E para nós é escravo. Um funcionário de escola receber um piso de R$ 831 abaixo do salário mínimo, isso é um abuso e é vergonhoso. Ô, Rosana, mais uma vez a gente pode verificar aí a diferença, infelizmente, entre o ensino público e o privado, porque a gente acompanha também no ensino privado, as escolas já adotaram uma plataforma para poder oferecer essas aulas, as escolas estão oferecendo condições aos professores para poder gravar as aulas e transmitir essas aulas aos alunos, e infelizmente, então, pelo que você está nos relatando aí, o ensino público está bem atrasado ainda com relação a isso. E com relação à qualificação dos professores, os professores receberam pelo menos o mínimo de qualificação, porque todo mundo foi pego de surpresa, mas já tem há mais de 1 ano e 2 meses que a gente está nessa pandemia. Durante esse tempo, houve algum tipo de orientação ou qualificação aos professores e aos servidores para lidarem com esse novo momento? Nenhuma formação para os professores desempenhar as suas funções nessa nova realidade do mundo da internet. A única coisa que a Secretaria faz é acúmulos de conteúdos, acúmulos de políticas educacionais até fora da realidade do nosso estado. Porque as comunidades, os bairros, as escolas, têm uma comunidade escolar, ela tem uma realidade, ela tem um projeto político-pedagógico que a Secretaria não respeita. Ou seja, fazem muitas formações, mas para a questão de conteúdo. Não foi feita formação nenhuma para que o professor estivesse preparado, se preparando para essas aulas virtuais, não ofereceram esta plataforma.
não trabalhar essas condições aos trabalhadores com as escolas. Infelizmente, deixar a responsabilidade para as escolas, os gestores de escola, cada escola criou a sua forma possíveis de ser feito na sua realidade. Inclusive, nós fizemos uma reunião, solicitamos à secretária para ela ouvir os gestores, os professores, funcionários, os professores de contrato provisório, porque não basta só o dirigente sindical estar falando. Eu digo, a senhora precisa ouvir os próprios trabalhadores, porque de repente acha que o sindicato está exagerando. E ela ouviu uma realidade muito dura, os trabalhadores estão super estressados, abalados emocionalmente, muitos nem conseguiram falar, chorando das condições que tem hoje para os trabalhos. Portanto, a Secretaria de Educação abandonou as escolas, abandonou os trabalhadores. Não ofereceu oficina nenhuma para que os trabalhadores pudessem desenvolver os trabalhos remotos. Professora, eu imagino que então nos municípios do interior e também na zona rural, regiões mais afastadas, mais isoladas, a situação seja ainda pior. Que relatos que a senhora tem de pessoas que trabalham na zona rural ou em municípios mais distantes aqui da capital sobre esse período de pandemia e como está acontecendo esse processo no interior, nessas escolas mais distantes? Aqui na capital nós já temos problemas de internet. Você imagine nos municípios distantes. Professores pegando barco para ir deixar material para o aluno, e aí, finda que as aulas remotas elas não acontecem, aí o professor produz material didático apostilado e vai deixar nos ramais, na casa. Tivemos um probleminha agora com o sinal de internet, como eu já havia falado no bloco anterior do Gazeta Entrevista. Hoje, desde ontem, na verdade, a internet não está colaborando aqui no nosso estado, aqui na nossa capital. E agora a gente estava conversando com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Rosana Nascimento, sobre a greve dos professores, sobre a pauta de reivindicações da categoria. E mais uma vez tivemos um problema com o sinal de internet. Agora voltou já a internet, então tudo ok. Professora, eu peço desculpas à senhora, mas imagina, na capital nós estamos enfrentando esse problema com relação à internet. Como é que a gente fala então em aula remota aqui no nosso estado, no interior do estado ou na zona rural da região amazônica? Você imagina, os professores têm dificuldade da internet e ainda tem como pagar um pacote, mesmo reduzindo o seu orçamento familiar. Imagina os alunos, os pais dos alunos que às vezes só tem um celular em casa e não tem uma internet compatível. Os sacrifícios que muitos também estão fazendo. Quem está na zona rural nem tem acesso a essa internet. Aí os professores estão se sacrificando e indo entregar material nos ramais, ficam o dia inteiro aguardando os pais, alunos para entregar material. Nós divulgamos um vídeo de professores subindo barrancos, morros, para entregar material aos alunos nos municípios, pegando barco, andando de cavalo, andando de tudo que é coisa, para que essas aulas aconteçam, para que o aluno não fique sem as aulas neste período de pandemia. E cadê o sacrifício do Estado para que a educação pública, agora em aulas remotas, aconteça? Então, nós temos aí um abandono do Estado com relação a essas aulas remotas. Zona rural está super precário, alunos que não têm acesso à internet, os professores produzindo material, gastando o pouco salário que tem, se sacrificando para chegar a este aluno e entregar o material. Nos municípios longínquos também não é diferente, o sacrifício tem sido enorme, porque os trabalhadores em educação, seja os professores, seja os funcionários, os gestores e as suas equipes, são compromissados com a educação e se preocupados em os alunos não ter aula. E não pense que nós gostamos de fazer greve, nós estamos numa greve porque o próprio governador nos levou a esta greve. Não nos respeitando, não nos atendendo, nos enrolando e mentindo para a categoria desde 2019 e não criando as condições para que isso aconteça. Em 2019, nós tínhamos feito a negociação do auxílio alimentação. Ficaram de fazer um parecer na PGE e ficaram até hoje sem dar uma resposta. Infelizmente, nós descobrimos que a consulta havia sido feita ao Tribunal de Contas, que disse que poderia sim pagar o auxílio alimentação e também na Procuradoria-Geral do Estado. Mas isso não foi entregue para a categoria. Portanto, nós consideramos isso uma
super falta de respeito com os professores, com os funcionários que têm se sacrificado para que a educação do Estado aconteça. O Estado não tem tido esse compromisso e, neste momento, quando estão todos saturados, ultrapassou todos os limites, resolveram parar os serviços e agora só vão voltar aos serviços a fazer aulas remotas quando o Estado oferecer as condições necessárias para que elas aconteçam. Professora, quais serão os próximos passos do movimento grevista? A senhora falou alguma coisa em acampar na Secretaria Estadual de Educação. Quais serão os próximos passos de vocês e o que falta para resolver essa situação? Exatamente. Foi discutido em reunião entre os sindicatos, o CODEP, mais um comando de greve, e o movimento em si votou que quer continuar fazendo o movimento, não vai retornar os serviços enquanto não tiver uma resposta do governo. E o dia de amanhã vai ser o acampamento na Secretaria de Educação, provavelmente será dia quinta-feira e sexta-feira, a categoria vai se manter acampada até que o governo entregue esta proposta e aprove na Assembleia Legislativa. Professora, no sábado vocês também participam do movimento com uma série de classes de trabalhadores, inclusive também com os docentes das instituições e universidades federais. Estaremos participando deste movimento, é importante. Essas políticas neoliberais querem tirar todas as políticas públicas oferecendo ao povo, quer tirar a educação pública, quer tirar a saúde, tudo que eles puderem tirar do povo brasileiro, eles vão tentar tirar. Mas o povo tem que ficar esperto, os trabalhadores têm que cobrar a manutenção das políticas públicas, a educação pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade e políticas que venham atender à realidade e à necessidade do povo brasileiro, e aqui no Acre não será diferente. Rosana Nascimento, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui no nosso programa nesta quarta-feira. Uma ótima tarde. Conversei agora com Rosana Nascimento, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Acre, o Sinteac. Conversamos sobre a greve da educação que já dura 13 dias aqui em nosso estado. E agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto para uma conversa com o subcomandante da Polícia Militar do Acre. Vamos falar sobre os 105 anos da gloriosa PM. Tem muito assunto para depois do intervalo, não saia daí.